Voltei. Cancelei aquela lá, voltei novamente aqui porque me ligaram. E quando liga, trava minha voz aqui, não sai minha voz. Nós estamos falando sobre os pais sanguíneos e os filhos sanguíneos, né? Então, nessa relação entre filhos sanguíneos e pais sanguíneos, eu preciso lembrar primeiro o que é sanguíneo. Sanguíneo é o temperamento que tem o elemento quente sobre o frio, sobre o úmido, né? Então, esse temperamento, ele é um temperamento muito, vamos dizer assim, diferente, né, do de ontem, que era quente, no entanto, tinha um elemento seco, né? Lembrando que o quente realmente é a expansão, ou seja, aquele comunicar-se, aquele ir para fora, aquele agir com agilidade diante de um estímulo do mundo. E o úmido é quando a pessoa é impactada e aquilo não fica tanto na pessoa. Aquela informação não permanece tanto na pessoa. Por quê? Porque o sanguíneo é aquele que se comporta como ar. Se você for analisar o ar, ele é aquele que envolve, que está em todos os lugares, que está aqui, está ali, e eu vejo muito isso no sanguíneo, né? Por conta dessa umidade. A umidade penetra, adentra, né? No entanto, quando você tem essa umidade, você precisa estar muito atento com ela, tanto com a umidade quanto com a quentura, né? Essa quentura que leva a pessoa a uma expansão, a comunicar-se, a agir rapidamente. Só que quando essa umidade, devido a essa umidade, ela não é consistente, né? Não é consistente. E o perigo disso daí é o quê? O perigo é a inconstância, né, do sanguíneo. E se eu tenho o pai sanguíneo e o filho sanguíneo, eles vão ter uma relação muito boa, uma relação muito leve. O filho vai gostar da companhia do pai, o pai vai gostar da companhia do filho, né? Eles vão ter uma relação sensacional, uma relação onde um vai adentrar na vida do outro, o outro vai permitir também, né? E sabe qual que é o perigo dessa relação? O perigo dessa relação é a inconstância. O pai precisa crescer em si mesmo, perceber essa sua fragilidade, perceber que ele precisa crescer na constância dele para que o filho possa crescer e para que você tenha a moral também de exigir isso do seu filho, né? Você não começa, você começa e não termina suas coisas, né? Já começou quantas faculdades não terminou, né? Ou você começou a lavar a louça aqui, precisa terminar. Só que o pai, tudo que ele vai fazer, ele não termina. O pai vai arrumar o carro, né? Deixa as ferramentas lá. A mãe sanguínea vai limpar a casa, deixa o pano e a vassoura no meio da casa, né? Também não vai adiantar. Então, qual que é o segredo para o pai sanguíneo? O pai sanguíneo, ele precisa olhar para si e, crescendo na sua personalidade, arrastar a personalidade do seu filho. Mas arrastar para onde, Simon? Nós sempre precisamos ter como meta para os nossos filhos aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, né? E aquilo que é belo, né? Então, aquilo que é bom, belo e verdadeiro. E uma das características de uma pessoa que começa e termina as coisas, nossa, é bom pra caramba, né? É uma ótima qualidade, a qual o sanguíneo tem muita dificuldade nisso, né? E a visão de mundo do pai sanguíneo é totalmente diferente da visão do pai colérico. O pai colérico quer que esse filho seja o melhor da turma, né? E o pai sanguíneo quer que o filho seja bom, seja generoso,
Não que o pai colérico não queira, óbvio que ele quer também, mas só que não é tanto um valor para ele, né? Então você realmente precisa estar atento nisso, entende? Perceber que os valores são diferentes. Ele quer que o filho seja mais empático, educado com os outros. Isso é um valor para ele. Já ser o melhor da turma seria ótimo, maravilhoso, no entanto, não é o mais essencial, né? O que o pai sanguíneo precisa ter de atenção no filho? Você precisa ter atenção no seu filho na questão da superficialidade dele, tá? Para você conduzi-lo aonde? Para aquilo que é bom, belo e verdadeiro, tá? Você precisa realmente olhar isso daí nele, olhar, ver se ele está sendo superficial nas suas amizades, se ele está sendo superficial naquilo que ele faz. A hora que ele começa alguma coisa e aquilo exige um pouquinho mais dele, você tem que motivá-lo a permanecer. Ah, eu não quero mais fazer isso. Não, vamos, você precisa terminar isso daqui. Você começou agora. Está até agora há pouco fazendo isso daí, agora vamos terminar. Né? Sei lá, quando é criança, né? Um quebra-cabeça, né? Um quebra-cabeça fácil ali. Não estou falando um quebra-cabeça de 500 peças, né? Mas se é um quebra-cabeça, por exemplo, simples, a criança não começou a não conseguir ali, você envolve ela novamente a permanecer naquilo ali. Entende? Não, vamos, antes de nós irmos para outra brincadeira, vamos terminar isso daqui. Vamos terminar essa. O pai te ajuda aqui. Vamos tentar visualizar aqui qual peça que falta. Então, o filho ele precisa começar e terminar suas coisas. Ou seja, sair da superficialidade. Porque geralmente as coisas mais profundas da vida são aquelas que nos exigem mais, né? Nos exigem um pouquinho mais. E a sabedoria para o pai conseguir fazer isso para o filho, a sabedoria para você conduzir ele aquilo que é bom, belo e verdadeiro, não é você pegar e trancafiar ele agora num quarto. Geralmente o filho sanguíneo é aquele expansivo, aquele alegre, que está em tudo que é lugar, está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e ele pega e pensa assim, falar, Rafael, vem cá, não, eu não sou o Rafael, né? Eu sou, sei lá, sou o Peter Pan, né? Ah, então tá, ok, Peter Pan, vem aqui e tal, não sei o que, né? O filho sanguíneo, ele tem essa alegria, essa questão de amizade. É um menino ou uma menina, né, no caso, né, que vai sempre priorizar os afetos, né? Os afetos é muito importante para ele. O sanguíneo é muito carinhoso também, né? Então, o filho que é assim, ele é expansivo, não adianta. Se você querer colocá-lo, trancafiar ele, você precisa vai ficar dentro desse quarto aqui para você concentrar e tal. Bicho, não vai dar certo. Não queira conduzir a ele a uma contemplação, uma introspecção. Não vai funcionar, né? Por quê? Porque senão ele vai começar a achar que tem algo de errado com ele, né? Ele já vai começar, meu Deus, mas as coisas não ficam na minha cabeça e tal, eu acho que eu tenho TDAH, né? Ou, nossa, eu acho que meu filho tem TDAH, as coisas não ficam nele, não param nele, né? E não é que não é dele isso, não é natural dele. Você exigir uma introspecção do teu filho que é sanguíneo, não vai funcionar, é antinatural ao temperamento dele, tá? Mas sabe, daí faz o quê, né? O que eu preciso conduzir ele, né? O pai precisa conduzir o filho a um ser caridoso. Como assim? Por exemplo, a qualidade dele é interagir com pessoas. Potencialize essa força que ele tem, né? Ele precisa ir lá, sei lá. Ontem até mesmo um pai de um paciente meu pegou e contou para mim, né, que ele comprou alguns cobertores e agora que está chegando frio, ele vai sair entregar. E vai sair entregar com esse filho.
vai sair entregar com esse seu filho, né? Puxa, isso você querer que ele fique somente lendo um livro, não vai funcionar. Não adianta, né? E às vezes você exige algo dele que nem mesmo você faz. Para um sanguíneo começar a gostar, e para ele gostar de ler, ele vai ter que ver muito o pai dele lendo, ou a mãe dele lendo. Se ele não vê, não vai fazer sentido. Não vai conseguir, você não vai conseguir marcar esse ar com essa qualidade, né? Então levar ele a doar-se, né? A doar-se por amor. Ele vai vendo isso na sua vida também. À medida que você é generoso, à medida que você vai também se entregando, você vai se doando, vai realizando essas caridades, né? Vendo que você é uma pessoa que começa e termina as coisas. O sanguíneo, ele tem essa sensibilidade muito grande. Essa relação, como que você se relaciona com as pessoas, se você se relaciona de forma superficial, ou se você realmente entra na vida das pessoas, mas se comporta como um beija-flor, né? Sai, né, se relacionando com as pessoas, ou tá em todo que é lugar, alegra os ambientes, né? Mas não permanece, né? Você vê que não permanece. Você não consegue segurar, não consegue. Ele só alegra e pronto. Ou seja, de uma forma muito superficial, né? Eu preciso realmente mostrar para o meu filho, mostrar assim, puxa, eu tenho uma preocupação também com os meus amigos, eu vou além daquele momento de churrasco, além daquele momento de convivência, eu tenho os meus amigos nas minhas orações, eu tenho meus amigos, as dores dos meus amigos nas minhas orações também, eu vivo esse sofrimento junto com meus amigos, não faço somente aquilo que eu quero. O filho notar no pai que ele não está fazendo somente aquilo que é prazeroso para o seu pai, né? É muito fácil o pai sanguíneo se deleitar sempre, porque às vezes ele já estabilizou um pouco a sua vida e tudo mais. Não, você precisa ir despertando no seu filho o apetite irascível, que não é a fortaleza nem tua e nem do seu filho. No entanto, vocês precisam desenvolver esse apetite irascível tanto em você quanto nele. E qual que é a tua motivação para você fazer isso? Se você não consegue fazer por você, se você não consegue começar e terminar as coisas por você, comece a começar as coisas e terminar pelo seu filho. Essa é uma baita motivação. É uma baita motivação para você começar a vencer, para você começar a ser esse exemplo mesmo para o seu filho, né? Sem impor, né? Sendo pela conquista, né? Eu costumo dizer isso daí, né? Que a gente educa pela conquista, né? Pela conquista. Então, outra dica valiosa, assim, né? Para os pais que são sanguíneos e filhos sanguíneos é o quê? Se interessar por aquilo que os teus filhos têm como ideal, né? Se o teu filho tem um ideal, sei lá, jogar vôlei, lutar um jiu-jitsu, se interesse por isso. Se você não conseguir começar com ele, fazer junto com ele, pelo menos vá aprender as regras, vá conhecer quem que é a referência desse esporte para vocês terem uma comunicação, né? Para enriquecer isso daí, para que você seja um entusiasta da vida dele, né? Acompanhar, levá-lo, né? Conversar com ele sobre esses interesses dele, isso daí é fundamental, fundamental. Entende? Você é esse ar que envolve, que se deixa ser envolvido, né? Se envolva, deixe ser envolvido por esses ideais também. Entende? Mas sempre naquela perspectiva, eu sei qual é a fraqueza dele, eu sei qual é a minha fraqueza, eu tenho que levar ele a ficar atento com isso. Fazer muitas coisas que não me convêm, que não me são prazerosas.
Não somente aquilo que me convém, aquilo que me dá um deleite, que me dá um prazer. Eu fazer aquilo que... E ele vai ver você fazendo aquilo que não te dá um prazer. Mas se ele vê você fazendo de uma forma toda sanguínea, alegre, feliz, aquilo que não dá prazer, ele vai aprender. Porque daí você também se deixar guiar pelo teu vício, né? De fazer aquilo que não é prazeroso, com a cara amarrada, com a cara fechada, ele vai ver como uma dor. E aquilo não vai atrair ele, entende? E não atraindo ele, o que acontece? Ele vai ficar, ele não vai fazer também. Você pode estar até fazendo, você vai estar fazendo com a cara amarrada, né? Mas quando ele for fazer, ele vai falar, nossa, que coisa ruim de fazer, como que você consegue fazer? Né? Você vai falar para ele, olha, eu faço porque deve ser feito, não porque eu quero. Tem uma cena de um filme, eu não lembro qual filme que é agora, né? Agora eu me esqueci. Mas é uma conversa de um pai e um filho, assim, né? E ele pega e fala, por que você acha que eu trabalho? Por que você acha que eu te alimento? Daí o filho pega e fala assim, eu acho que é porque você gosta de mim. Ele falou, não é por isso. Eu faço isso porque deve ser feito. Né? Ele esculacha o filho também ali, né? Mas é mais ou menos nessa linha. Eu preciso fazer as coisas que precisam ser feitas. Né? De certa forma, você vai estar contando uma história sólida, ou seja, vai ter uma narrativa de vida sólida, uma narrativa de vida elevada, e de certa forma você vai estar sendo como que João Batista, como esse que abre o caminho, prepara o caminho para o seu filho. Porque lembre-se, os monstros que você não enfrentar, quem vai enfrentar são os seus filhos. Os monstros que você não vence, ou melhor, os monstros até mesmo que os teus pais não venceram e você hoje tem na tua vida como pai, se você não enfrentar, os teus filhos vão enfrentar. Os teus filhos vão enfrentar esses monstros. Você pergunta para qualquer pai, né? Olha, fulano, você morreria pelo teu filho? Você, né? Cara, se você morreria, então viva pelo seu filho. Lute por eles. Não lute com eles, lute por eles. A gente cria muitos vilões. Fala, professor Roger Mazur. Como que o senhor está? Tudo bem? Deus abençoe. Saudades, viu? Se você tem essa perspectiva de que a luta não é com pessoas, não é contra instituições, a tua luta é contra você mesmo. A tua luta é contra você mesmo, porque você vencendo a si mesmo, você vai estar preparando o caminho para o seu filho. Né? Você vai estar sendo esse João Batista, esse cara que prepara o caminho. Né? Não é tão simples, não é tão fácil. Né? Tenho certeza, não é tão simples, tão fácil você vencer a si mesmo. Só que se você tiver como motivação fazer isso pelo seu filho, você também vai estar sendo coerente com a sua própria vida. Você também vai estar fazendo isso por você, consequentemente. Entende? Consegue compreender isso daí? Então, o pai sanguíneo, ele precisa ser essa seta com a própria vida. E talvez seja a única coisa que motiva um pai sanguíneo é realmente fazer isso pelos filhos. Né? Talvez a única coisa que mova um pai sanguíneo seja isso. Né? Que ele vença pelo filho. Que ele vai saber que esse monstro que ele está enfrentando é um monstro que o seu filho não vai ter tanto problema de enfrentar depois. Não que ele não tenha que enfrentar, porque depois a preguiça, tudo mais, vai aparecer. No entanto, se ele vence, o seu filho vence também. Seu filho vai ver que é possível. Né? Que é possível.
Não queira abafar. Eu vejo que a educação moderna hoje muitas vezes está achatando. Por que está toda essa divulgação, essa distribuição de medicamentos para acalmar as crianças? Porque a educação achata o indivíduo, em vez de potencializar aquilo que ele tem de bom, né? É aquilo que eu digo. Geralmente os filhos sanguíneos são aqueles que vão dar mais trabalho lá na escola, aqueles mais que vão dar mais trabalho mesmo, né? Mais para fora, mais expansivos. Aí esses são os que geralmente vão parar na diretoria, né? Vão receber uma correção. Mas o outro lá que está quietinho também não quer dizer que ele está aprendendo também. Aqueles que têm temperamento frio, aqueles que são melancólicos, fleumáticos, não quer dizer nada. E até mesmo esses sanguíneos, assim, esses coléricos que são um pouco mais expostos, assim, né? Eles são os que mais aprendem também, né? No entanto, eu preciso levar ele a amar o jeito dele. Ah, mas eu não consigo ficar parado. Então vamos ver uma sabedoria aqui de como que você consegue estudar. Eu lembro que a minha irmã, ela tinha um método de estudo muito interessante. Ela estudava dando aula para as bonecas dela. Cara, isso daí é uma ótima técnica, né? Ela estudava dando aula para as bonequinhas, para os bichinhos dela, pegava todas as cadeiras da sala, da casa e colocava lá fora, colocava o quadrinho dela e ia estudando, porque daí ela ensinava os bonequinhos dela lá, e consequentemente aprendia. Ela era a professora dos bonequinhos, né? Então é uma técnica. O sanguíneo que deseja estudar, ele precisa ter um ponto de partida e um ponto final. No final ele precisa ter um deleite, tá? Igual eu tenho minha pós aqui, né? Eu vou fazer minha pós aqui, eu sei que no final eu gosto do quê? Eu gosto de ir pro Instagram. Então, eu só vou ir pro Instagram na hora que eu terminar essa aula aqui. Aí eu termino a aula, daí fico ali, então eu já me canso também, já pego e... Não, preciso voltar a estudar. Daí eu vou dar mais estudado com aquele objetivo, daquele de ter um deleite no final, ter um prazerzinho, né? Então o sanguíneo é dessa forma, né? É esse trato que ele precisa fazer, né? Então, minha gente, é isso. Pais sanguíneos e filhos sanguíneos. Então, qual que é o perigo? A inconstância. O que eu preciso estar atento na minha constância? Para quê? Para que o meu filho seja constante também, né? Qual que é uma boa técnica? Eles têm uma relação muito boa, né? Então, desfrutam um da companhia do outro muito bem. Essa é uma grande característica. Mas, o que eu preciso fazer, né? Eu tenho que lembrar que para mim, para mim é muito importante que ele seja, se eu for sanguíneo, né? Eu preciso saber que para mim a grande importância é a generosidade, a bondade dele, a simpatia, a empatia dele com os outros. Não é tanto ele ser o primeiro lugar da turma, mas é importante ele também ser bom na turma, né? Então eu preciso ajudar o meu filho a sair da superficialidade dele. Porque devido a começar e não terminar as coisas, ficar só no comecinho das coisas e não ir pro fundo do negócio, eu preciso ajudar ele a descer. De que forma? Ajudar ele a começar alguma coisa e terminar. Ou pelo menos chamar a atenção dele quando ele não terminar algo, né? Não, vamos terminar isso daqui, né? Eu não posso fazer o quê com o filho sanguíneo? Eu não posso querer levar ele a ser introspectivo, senão ele vai começar a não gostar mais dele. Não é a característica dele, não é o natural dele ser introspectivo. Eu preciso conduzi-lo a usar aquilo que ele tem de mais potente, a expansão. Mas preciso expandir de forma ordenada. E essa umidade eu preciso meio que concentrar ela, eu preciso deixar um pouco mais seco, né? Então, o que eu posso fazer? Conduzir ele numa caridade, né? A ser caridoso. Né? Desenvolver alguns ideais de caridade nele, né? Levar a ir a um albergue, levar num asilo, ajudar ele a fazer algumas caridades, né? Porque
potencializo aquilo que ele tem de melhor. Ele não vai ter vergonha de chegar e conversar com um pobre, ele não vai ter vergonha de conversar com uma pessoa velha, uma pessoa que tenha alguma diferença, né? Ele vai chegar e vai conversar. Por quê? Porque é a potencialidade dele. É a potencialidade dele. Eu preciso potencializar aquilo que é bom nele. Às vezes a gente quer educar eles para ser bem sucedido, e o teu ser bem sucedido é simplesmente ganhar dinheiro. Não, mas ele pode ganhar dinheiro sim, em qualquer área que ele fizer com tudo aquilo que ele é, com as suas potências, né? É fundamental ganhar dinheiro, normal, né? Não estou querendo me iludir em relação a isso, mas com as suas potencialidades, para ele ser realizado, né? Eu acho que é isso, né? Envolver-se, né, nas coisas dele, né? Se envolver. Oi, Agatha! Eu tô com saudades, Agatha. Eu preciso envolver-se com ele. Envolver-se nas atividades dele, nos ideais dele, aprofundar-se naquilo que é um ideal para ele. Eu preciso levar ele a se aprofundar também naquilo que é um prazer dele fazer. Não ficar só naquilo que dá prazer, naquilo que ele faz com frequência, tá? Então acompanhar naquele esporte dele, entrar, saber sobre os esportes dele. Maravilha, minha gente? Show! Então hoje nós falamos sobre os sanguíneos, né? Os pais sanguíneos, tá ok? E amanhã, qual que vai ser? Amanhã é filhos sanguíneos com pais melancólicos. Existe, Vocês conhecem alguém que é um pai melancólico com filho sanguíneo? Amanhã Amanhã é sexta? Não, amanhã é sábado. Amanhã eu não vou estar. Volto com as lives segunda-feira. Segunda-feira, nas nossas lives do meio-dia e meio, tá? Vamos estar por aí. Quero que você divulgue. Se você conhece alguém que é um pai melancólico, já avisa, já manda meu perfil para ele. Já manda também essa live de hoje, vai ficar gravada, tá? E vamos botar para frente. Cadê os pais fleumáticos com os filhos sanguíneos? Olha, esse daí vai chegar ainda, hein? É uma das lives da semana que vem. Fique tranquila, tá, Agatha? Beleza, minha gente? Uma boa tarde, tá? Muito obrigado por estarem aqui comigo aí.